Olá! A paz, Senhor Jesus. Feliz 2026. Mais um ano que o Senhor nos está nos concedendo. Mais um ano que, pela misericórdia e graça dele, nós estamos iniciando. Mais um ano que eu vou estar aqui com vocês, trazendo uma palavra, trazendo um conselho, talvez um direcionamento do Espírito Santo para a sua vida com clareza, talvez uma confirmação daquilo que ele já tem ministrado no seu coração. Eu não sei como que ele vai me usar, mas eu sei que eu estarei disponível para ele, para que ele faça o querer dele na minha vida. Para que ele conduza a minha vida não da forma que eu desejei, ou que eu sonhei, o que eu esperei, mas o que ele projetou, o que ele imaginou, o que ele desejou para minha vida. E que seja assim também na sua vida. E eu quero desejar algo, para que seja, é a minha maior meta e eu gostaria muito que fosse a sua maior meta. Eu gostaria muito, muito mesmo, que você sonhasse, desejasse, buscasse, assim como eu pretendo fazer agora, nesse ano que se inicia, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Palavra que eu quero dividir com vocês, porque eu vou me espelhar nesse homem, eu gostaria que você também se espelhasse. Lá em Atos, capítulo 6, vai dizendo assim: e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiram ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram multidões dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Vou repetir o versículo 3. Por isso, irmãos, escolheram entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, honestos, que eles pudessem nomear. Aí eu quero que a gente se espelhe nesse homem aqui, ó. Capítulo 5. E este pareceu agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e os outros demais. Não estou desmerecendo os outros, mas eu quero destacar, assim como o texto destaca Estevão, porque fala não só o nome dele, mas fala cheio do Espírito Santo. Que 2026 a nossa meta seja ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Não adianta a gente conquistar o mundo se a gente for vazio do Espírito Santo, se ele não estiver conosco. Que nós venhamos diminuir para que ele cresça. Estevão, ele foi encontrado no meio de uma multidão muito grande. Ele foi, eu digo uma multidão muito grande porque anteriormente, quando a gente lê Atos, na primeira pregação de Pedro, 3.000 homens foram, mais ou menos 3.000 homens foram salvos. Se a gente contar que veio a família dele junto, que veio ali junto a esposa, o filho, já esse número dobra. Quando Pedro, ele cura aquele homem, aquele paralítico na porta ali do templo, que ele entra e ele fala de Deus, 5.000 pessoas são convertidas. Então, quando a gente coloca, aí quando a gente chega aqui nessa parte, no mínimo já devia ter umas 10.000 pessoas salvas. Já tinha uma multidão. Muitas pessoas, ao qual não estava dando nem para servir direito às mesas. Por isso houve a necessidade de levantar os diáconos. E aqui, cara, que grandeza. Dentro da multidão, você escolher esses 7. E desses 7, um ser destacado com a grandeza de ser reconhecido por um homem cheio do Espírito Santo. Não para por aí. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele vai manifestar essa graça, ele vai manifestar esse poder. Então, além de cuidar muito bem das pessoas, servir ele, a palavra diz que ele realizava prodígios, coisas maravilhosas pelo Senhor, pelo poder do Senhor sobre a vida dele, a ponto de incomodar, né? O pessoal do Sinédrio, incomodar o outro, porque quando a gente é assim, a gente tá cheio. Jesus já disse lá no Sermão do Monte que muitos seríamos perseguidos pelo nome dele, e assim Estevão foi. Estevão foi perseguido, mas não foi lhe encontrado nada, porque ele era um homem muito idôneo, um homem
que não tinha, sabe, o que as pessoas encontrar nele. A palavra continua no versículo próprio, capítulo 6, que Estevão cheio do Espírito, Estevão no 8, Estevão cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que os chamavam de sinagoga dos libertos, e 2 sirineus, e 2 alexandrios, e 2 que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito que com ele que falava. Presta atenção nisso. Eles disputavam, mas eles não conseguiam, porque Estevão, ele era fora da curva, né? E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram homens que disseram ouvir-lhes profetizar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqui é o ponto. Para pegar Estevão, eles precisaram mentir. Assim como para pegar Daniel, eles tiveram que inventar e forjar algo para pegar ele dentro daquilo que ele cria, acreditava que ele não ia abrir mão. Da mesma forma eles fizeram com Estevão, como fizeram também com Jesus. Precisaram mentir a respeito. Será que para nos pegar eles precisam mentir ou a gente está dando, as ferramentas? Mas não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar no mérito que nós precisamos ser tão cheios, tão irrepreensíveis, a ponto que quando alguém vir, até mesmo, aqui como diz, uma disputa, a gente ser tão cheio do Espírito, que o Espírito fale por nós e que nós venhamos ser tão vitoriosos que eles não tenham como nos ganhar em argumento e que eles necessitam para nos pegar, mentir ao nosso respeito. Aí, no versículo 15, que também me chama muita atenção, diz: e todos que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele, viram a face como a face de um anjo. Um homem diferenciado. Eles olharam para Estevão e eles não conseguiram ver o rosto de tão cheio do Espírito que Estevão estava. E Estevão precisou. Eles precisaram fixar. A aparência dele era como de anjo. Já tinha sido transformado. Sabe, a pessoa parar e te ver e ver algo em você, um brilho em você, algo em você que não vem de você, algo que ela sabe que é o próprio Deus habitando em você e se movendo através da sua vida, sabendo que é uma graça, sabendo que qual cheio você tá. Ou eu posso falar algumas coisas que eu acho que é ser cheio do Espírito Santo, mas eu não sei nessa plenitude de Estevão. Porque eu tô querendo chegar nela, eu tô querendo alcançá-la. E é isso que eu desejo pra você, é isso que eu espero que você deseje pro seu ano. Mas uma coisa eu posso te dizer, ser cheio não é você falar em línguas, você rodar, você saber pregar bem, você saber cantar e louvar maravilhosamente. Ser cheio é você estar nele de tal forma que ele tá crescendo em você, que você está desaparecendo. Os seus desejos, suas vontades, suas convicções, o seu querer, já não é eles mais que gritam, não é mais eles que move a sua vida, mas sim o Espírito que habita a vontade de Deus, o querer de Deus, aquilo que Ele está movendo na sua vida, aquilo que Ele está operando. Eu posso dizer que para mim ser cheio é você ter o fruto, sabe? Muito fruto, bondade, dignidade, mansidão, domínio próprio, alegria que vem dele. Eu posso dizer essas coisas, mas ao ponto do que Estevão viveu. Estevão, ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi apedrejado. E no momento do seu apedrejamento, a única coisa que ele conseguiu ver foi a glória de Deus, porque ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto. E o Pai e o Filho sentado à direita do Pai à espera, recebendo em pé, porque ele viu Jesus de pé para receber ele. Jesus ali para recebê-lo, você acha que vendo a dor das pedradas? Ele só olhou para Jesus e falou: não impute a ele esses pecados, eles não sabem o que fazem. Será que você tá nesse nível de tomar pedrada? E não é nem pedrada que vai te matar, é pedrada que só vai te machucar. Aquele levou-lhe morte, acho que ele levou, né? Mas a que você talvez está levando, só está machucando, mas não está matando. E será que você está pedindo justiça, que Deus guerreie, que Deus faça, que Deus age? O Senhor está falando assim: eu não imputo esses pecados, eles não sabem o que fazem. Porque para ser cheio do Espírito Santo é isso que vai sair dos nossos lábios.
Ser cheio do Espírito Santo é isso que vai sair, é o que nós vamos desejar de todo o coração, não por hipocrisia, não por mentira, não só para se parecer muito santo ou muito bom, mas vai ser a nossa verdade. E a gente vai olhar e vai falar, Senhor, não importa, ele não sabe o que faz, perdoa, ajuda, que ele te encontre, que ele vive uma vida plena, agradável no Senhor, e a gente vai desejar tudo de bom, tudo de maravilhoso, porque é o Espírito que está fluindo, é ser cheio do Espírito, o seu olhar vai ser como o do Espírito, as suas palavras vai ser como a do Espírito, você vai manifestar a glória dele, porque você vai estar cheio, você vai estar tão cheia, que vai incomodar, e muitos vão querer te perseguir, e até mesmo te condenar e te matar. Mas aí, oh glória, você vai estar tão cheio que até que te levem até a morte, você vai estar feliz. Porque você vai saber que vai estar indo encontrar com o teu Pai, vai estar indo encontrar com aquele que você tem se esforçado diariamente para agradar, para viver o propósito dele, para chegar onde ele desejou para você. Então que esse ano eu não tenho nada melhor para te desejar, eu não tenho nada melhor para falar para você buscar e para você se dedicar diariamente do que ser cheio, ser cheia. Depende do que eu faço para ser cheia. Não, depende do quanto você tá nele, de quando você se aproxima dele. Você não precisa se aproximar dele com o único objetivo de receber e ser cheio, não, de se relacionar, de desfrutar, e nisso ele vai te enchendo, ele vai fazendo, ele vai operando. Então que 2026 a sua maior meta seja ser mais íntima, mais próximo, estar mais pertinho de Jesus, andando com ele diariamente. Que seja um ano que você vai romper de só se relacionar com ele em busca de algo, mas você vai se relacionar com ele em busca dele, da presença dele, de quem ele é, da grandeza do amor dele e de poder viver verdadeiramente aquilo que ele tem para você, aquilo que ele é, de ver e olhar e reconhecer realmente quem é um Deus que você ama e o Deus que você serve. Então, é isso, que 2026, no meio que, quando tiver uma necessidade, no meio da multidão, e o pastor da igreja falou assim, busca uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa, íntegra, uma pessoa honesta, que você seja encontrada, que você seja achar, e que não seja só o seu nome lá com uma indicação, mas que tenha um cumprimento cheio do Espírito Santo, porque isso que essa terra precisa. Pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença para o reino de Deus. Então, que essa seja a nossa meta, que essa seja a nossa busca, e que no final desse ano a gente vai falar, uau! Ainda que você não chegue como Estevão, mas eu cheguei já mais próximo. Eu já tenho mais de Deus na minha vida. Que isso seja seu real verdadeiramente a sua conquista. Buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha um dia abençoado, um começo de ano, e que você crie, sim, expectativas no seu Deus. Fica com ele, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.